Glória a Deus. Quero cumprimentar a todos com uma noite de paz e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para celebrarmos este enlace matrimonial de Letícia e de José Márcio, que tem vindo diante da minha presença, ministro do Senhor, e principalmente da presença de Deus e de todas essas testemunhas, para que, segundo a palavra de Deus nos ensina, solenizarem os seus votos pela sagrada união do casamento, instituído por Deus. Para nós é motivo de alegria. Temos aqui um jovem casal assumindo o compromisso segundo a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus diz que o homem, ele deve deixar, o homem e a mulher, deixar o seu pai, a sua mãe e a sua parentela. E ali ele vai constituir um lar. E quando nós vamos para a palavra de Deus, lá no começo, quando o Senhor criava tudo, e criando o homem, ele olhando para o homem, ele falou: não é bom que o homem viva só, farei para ele uma adjuntora, uma companheira. E ali Deus criou então a mulher, Eva, e ali foi consolidado o primeiro casamento. E é o que nós vamos estar fazendo aqui nessa noite. Mas para tanto eu queria pedir que você abaixasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos, e no momento de reverência agora vamos... O prazer será perfeito, Senhor, se Tu não tornares completo, e sempre faltará algo sublime em nossos olhos, mais felizes, se Tu não acompanhar, Senhor, com a Tua bênção. Pedimos a Tua bênção sobre este casal, Pai, sobre o José Márcio, sobre a Letícia. Pedimos, ó Deus, que as Tuas mãos sejam sempre presentes e estendidas na vida deles, e que a Tua presença, Senhor, seja tão real como fosse também, Senhor, naquelas bodas em Caná da Galileia. Também, Senhor, nós pedimos que, Senhor, eles possam estar desfrutando do gozo e da alegria da Tua bênção em todo o tempo, Senhor, deste lar que se inicia hoje e dessa caminhada, Pai. Pedimos a Tua bênção também sobre a vida de cada um dos Teus filhos que aqui estão, em nome de Jesus. Amém. Aqueles que podem se assentar, tomem o seu assento. Letícia, José Márcio, creio que devidamente estão, e eu tenho aqui em minhas mãos a licença de casamento expedida pelo Town Hall de Bridgeport, devidamente autorizados a comparecer da igreja para receberem a bênção e a declaração do casamento. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, por assumir esse compromisso. Antes de passarmos para a cerimônia de alianças, eu queria falar algo com vocês a respeito do casamento. O que é o casamento? Qual a responsabilidade que envolve nesse ato tão sagrado e que infelizmente a humanidade tem adulterado e tem mudado o seu valor? Lá em Efésios, no capítulo 5, no verso 22 a 23, Paulo nos dá uma lição, uma orientação do que devemos fazer em relação ao casamento. Ele começa escrevendo dizendo: maridos, aos homens, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a sua igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, você, marido, você, José, faça o mesmo. Procure honrar a tua esposa, honrar essa que hoje está se entregando a você, confiando na sua palavra, confiando que você é aquela costelinha que estava faltando, ela é aquela costelinha que está faltando, que vai preencher agora esse espaço que estava vazio ali. Quando nós vamos para Gênesis, nós vemos que Deus, quando Adão estava ali no sono, Deus então vai lá, tira uma costelinha dele e faz uma mulher. Deus não criou o homem, a mulher, do nada.
Ele pegou de uma porção já existente que havia no homem, e daquela costela, então, ele fez a mulher. E o que me chama a atenção nessa passagem é que Deus não tirou a mulher de um pedaço do osso do pé. Porque eu temo que se Deus tivesse feito isso, a mulher estaria sendo pisada hoje. Infelizmente, alguns pensam que o casamento, quando fala que a mulher é do lado e que o homem é a cabeça, pensa que o homem é o patrão e a mulher é empregada. Mas não é esse o sentido que Deus deu ao casamento. Deus deu ao casamento a responsabilidade ao homem e à mulher de se honrarem e de se respeitarem um ao outro. Obviamente que a mulher, ela é a mais fraca, ela é a mais sensível, mais frágil. Cabe ao homem, então, cuidar. E você, José, está assumindo essa responsabilidade hoje, não só perante Deus, mas perante essas testemunhas que você chamou para serem testemunhas desse ato que você vai fazer. Você, ao trazer essa testemunha aqui e chegar perante a presença do ministro do Senhor, você está declarando no mundo que você quer assumir essa responsabilidade, que você quer ser aquele marido que vai zelar pela sua esposa, que vai cuidar dela no momento de alegria e de tristeza, que vai cuidar dela mesmo quando... Olha que coisa mais linda, dá uma olhada para ela. Linda, não é? Você está feliz? Você está feliz? É um momento de alegria agora, não é? Todos nós estamos felizes. Mas o casamento, haverão dias e momentos de tristeza, de dor, de lutas, de dificuldades, em que um precisará do outro. O que você está assumindo aqui perante a igreja nessa noite é esse compromisso de não simplesmente estar sorrindo nesse momento de alegria, um pouco nervoso pelo que eu noto, mas estar sorrindo e ajudando no momento de dor e de tristeza que virão. Porque à medida que vocês estiverem construindo esta vida a dois, que passa a ser uma só, a dor de um é a mesma dor do outro. Não poderá haver uma separação. E nós vamos estar aqui fazendo alguns simbolismos disso, como a cerimônia da vela, e você vai entender que até então você era uma velinha, uma chaminha que andava